Luciano, o orçamento 2025 da Prefeitura de Guarapuava, ele está aberto? Não, o orçamento hoje se encontra fechado. Nós tivemos algumas dificuldades técnicas para fazer a abertura desse orçamento, né? A nossa equipe, a equipe da Prefeitura, na verdade, que avaliou o orçamento, ela verificou algumas inconsistências no orçamento, né? E isso nos impede, neste momento, de abrir o orçamento. A gente está tentando buscar soluções para ver se a gente consegue fazer a implantação desse orçamento, mas da forma que está, nós estamos com tanta dificuldade. Como é um tema bem importante, bem relevante, eu queria que você pontuasse, assim, objetivamente, quais são esses problemas? Certo. O primeiro problema detectável foi que, na verdade, a lei orçamentária que foi aprovada pela Câmara, ela majorou as despesas acima da receita. Ou seja, ela previu, ela fixou despesas acima da receita, que é a receita estimada. Então, isso é uma inconsistência contábil, um erro simples, mas que gera uma grande consequência. Se eu abrir o orçamento da forma que está, primeiro que o sistema já não me permite abrir, porque uma parametrização do sistema, não ter despesa maior que a receita, e se eu forçar essa abertura, eu vou já abrir com um déficit de 6 milhões de reais. Então isso gera uma grande dificuldade. Então esse é um grande ponto. Fora isso, as emendas impositivas que foram estabelecidas pelo Poder Legislativo, elas, embora no corpo da lei, elas tenham a previsão legal, na parte das despesas, ela não fez a reserva de dotação orçamentária, na parte ou seja, ela tem a previsão no corpo da lei, mas no anexo, que é onde deveria ficar as despesas, ele não fez a retenção dessa dotação, ou seja, ele reservou de um lado e do outro ele não fez o aprisionamento dessa dotação. Então ficou no valor cheio, digamos assim, por cada secretaria, sem fazer o desconto das emendas, e além disso, ele incrementou o valor da Câmara em 6 milhões de reais, o que estourou as despesas do município nesse valor de 6 milhões de reais. Então a despesa ficou em 901 milhões e a receita em 895 milhões. Ou seja, isso deveria ser corrigido lá na discussão da lei orçamentária. Poderia ter sido discutido na lei orçamentária quando foi aprovado, deveria ter sido até, né, não deveria passar isso, mas também poderia ter sido discutido no sancionamento da lei. Só que assim, não sei por quais razões deveria ter sido feito, mas não foi feito. Esta lei, quando vem do Legislativo, ela passa pela equipe da Prefeitura, equipe contábil de orçamento da Prefeitura, eles fazem uma revisão de todos esses cálculos. Esse procedimento não foi adotado. E foi direto para o sancionamento, ela foi sancionada do jeito que veio para a Prefeitura. Ou seja, então, isso são mecanismos que uma legislação, uma administração adota para evitar erro, para mitigar erro. Só que essas etapas foram ultrapassadas, ou seja, veio do Legislativo direto para o Executivo e o Executivo já sancionou, sem passar pela equipe técnica do município, que foi a equipe técnica que me apontou esses erros, então ele iria apontar esses erros lá atrás também, só que daí teria que retornar para o Legislativo, aprovar uma nova legislação, corrigir os erros. Isso não foi feito, foi sancionado direto do jeito que veio para o Legislativo. Antes da gente entender o que está sendo feito para corrigir, qual a consequência para o cidadão que está nos ouvindo agora, que às vezes até não compreende exatamente como funciona, né, as contas públicas, né? Ele imagina às vezes que tem lá uma conta bancária que você executa. Não é bem assim. Não. Precisa da lei orçamentária para funcionar, né, o poder público. Precisa. Explica qual o impacto dessa não abertura do orçamento hoje. Veja, o Poder Executivo, como o próprio nome diz, ele é um executor. Quem define as políticas públicas, quanto vai ser aplicado em cada área, é o representante eleito pelo povo do Poder Legislativo. Então, os vereadores são quem define aonde esses valores serão aplicados. Nós damos as diretrizes, olha, quanto nós receberemos, quanto vamos gastar, e eles dizem aonde que nós vamos gastar, dão os nortes, as diretrizes. Então, assim, sem esse norte, ou com esse norte variado, a gente não consegue implantar o orçamento e definir os valores que vão para cada área, né, o que a gente pode gastar em cada área, qual é o percentual, quais são os valores destinados a cada área. A gente fica com o orçamento paralisado e os gastos do município estão acontecendo, né? Você veja, na saúde, a pessoa não quer saber se o orçamento está aprovado ou não, ela fica doente. Então a gente tem todo um processo, a gente tem que dar vazão a esse orçamento, fazer frente a essas despesas e tal. Só que, infelizmente, a peça que me habilita repassar recursos para a saúde, para a educação, para qualquer área, é a LOA.
porque eu sou só um mero executor, então eu executo o que vem do legislativo. Se o que vem de lá não me permite executar, eu fico paralisado. Objetivamente falando, você não pode pagar um fornecedor, não nada. Pode... Você pode, por exemplo, se isso não se resolver até o final do mês, a folha pode ser gerada? Não posso efetuar nenhum tipo de gasto se o orçamento de 25 não for aprovado. Entendeu? Não tenho, eu fico paralisado, engessado totalmente o dinheiro. Claro, o dinheiro de imposto continua entrando, eles estão na conta, né? Esses dinheiros, a administração ela é dinâmica, então o dinheiro entra, só não sai, só não tenho como legitimar o gasto, entende? Porque eu não tenho uma lei que me aprove onde eu vou gastar e qual o parâmetro disso. A Câmara afirmou que a lei está adequada, numa nota na sexta-feira à tarde. Certo. Como é que você resolve isso? Voltando a dialogar com a Câmara, a Prefeitura tomou outras medidas? Veja, nós estamos abertos ao diálogo para a Câmara, ela poderia verificar isso facilmente, né? Não sei qual foi o intuito da nota, a gente identificou esse problema e a Câmara está de recesso, né? Então, ou seja, eles só voltam em fevereiro. Eu não posso aguardar o retorno da Câmara para tocar o orçamento. Então, a gente procurou o nosso departamento jurídico, né, demonstrou todas essas situações, e a gente entende o seguinte, que mesmo acionando o Poder Legislativo, eles teriam que fazer uma nova legislação, uma nova votação, que a gente entende que essa legislação ela sofre de vários vícios de origem. Então, ele teria que fazer uma nova votação, e isso, consequentemente, demora. A gente não pode esperar. Então, a gente procurou nossa equipe jurídica aqui da Prefeitura, a Procuradora-Geral e os procuradores do município, eles entenderam que poderiam entrar com processo liminar, para pelo menos o juiz nos permitir abrir o orçamento dentro daquilo que a gente já havia proposto inicialmente, né? Ou, caso ele entenda também, como nós, que a lei é nula, então que ele nos permita usar o orçamento do ano anterior, que isso é possível, né? Então, ou seja, que torne este aqui inválido e nos permita usar o orçamento do ano anterior. A gente implanta o orçamento do ano anterior e depois volta a conversar com a Câmara, define novos parâmetros e eles votam uma nova legislação. É só para a gente nesse momento, não ficar paralisado. Tentar uma emenda nessa lei para corrigir pelo menos esses dois pontos que você mencionou é uma possibilidade? Aí a Câmara chamaria uma extraordinária? Isso chegou a ser cogitado? Chegou a ser cogitado, sim, mas a gente entendeu que, na verdade, veja, no nosso entendimento, uma emenda não resolveria o problema dessa lei. Ela teria que ser feita uma nova lei e ela teria que ser votada novamente, com todos os processos, porque tem algumas situações que a gente entende que essa lei, de certa forma, ela é inconstitucional. Então, assim, uma simples emenda não resolveria o problema, porque tem muitos erros e que impactam invariavelmente, comprometem todo o organograma da legislação, entende? A começar por esse problema, ele está estimando uma despesa maior que a receita. Esse é um dos grandes problemas, mas veja, as emendas impositivas também, elas indexaram os gastos das emendas impositivas em várias fontes que no nosso entendimento não poderiam, elas zeraram fontes de recurso, por exemplo, elas não poderiam zerar, elas tiraram todas as fontes de recurso, elas pegaram dinheiros, por exemplo, elas retiraram dinheiros de precatório que o município tem para pagar para a justiça, que é um valor fixo por mês. Então, elas retiraram uma parte desse dinheiro para fazer o pagamento das emendas impositivas. Então, esses fatores todos somados, a gente entende que não se resolveria com uma simples emenda. Entende? Teria que ser feita uma nova votação, uma nova lei, aí com outros parâmetros, com outras bases, levar o legislativo de novo, uma nova discussão, aí sim, uma votação mais coesa nesse ponto, talvez com acompanhamento da equipe técnica da Prefeitura, né? Que aí sim, sem dúvida, não teríamos erros. Esse pedido na Justiça foi feito quando? Qual que é a expectativa? Não sei se existe um prazo para pelo menos uma decisão liminar, se não do mérito nessa questão? Veja, o pedido foi feito na sexta-feira, né? Logo no comecinho da tarde, ele já foi distribuído, já está na mesa do desembargador concluso. A gente espera que hoje à tarde ou no máximo amanhã já tenhamos uma decisão cautelar nesse sentido. O mérito, evidentemente, vai ficar para o mérito fica a critério do Poder Judiciário entender qual seria o caminho. O pedido é para aquilo que você já mencionou, mas para ter uma possibilidade, ainda que provisória, até que se resolva todas as questões, de pelo menos executar os pagamentos. Se o juiz de plano entender que essa lei é inconstitucional, que é um dos pedidos, né, aí nós aplicamos o orçamento do ano anterior, e daí vamos restabelecer uma nova votação de LOA para 2025. Se o juiz entender que mesmo com a liminar, que os defeitos dessa lei são corrigíveis,
mas que ele nos permita, então, implantar, afastando esses erros e nos permita implantar o orçamento, aí a gente faz a implantação do orçamento e daí submete novamente à Câmara para fazer a correção dessas questões pontuais, digamos assim, né? Pode haver algum tipo de desassistência ao cidadão na área da saúde e da educação? As aulas começam dia 6 de fevereiro, tem uma série de outros serviços públicos essenciais. Como é que o prefeito também, Denilson Baitala, está acompanhando isso para que o cidadão não tenha no seu dia a dia, naquele serviço básico que é a prefeitura que empresta, uma desassistência? Veja, hoje nós nos encontramos num dilema. Ou a gente implanta corretamente o orçamento e descumpre a lei orçamentária, ou a gente cumpre a lei orçamentária e faz da forma errada. Então, assim, hoje a gente se encontra num dilema. O fato de nós termos nos socorridos do Poder Judiciário demonstra essa intenção. Mas, assim, a gente vai procurar abrir o mais rápido possível esse orçamento. Se o Poder Judiciário não nos socorrer, a gente vai abrir o orçamento da forma que está, mesmo sabendo que está equivocado, mas é uma lei, né? E esta lei é uma lei válida, o erro não é nosso, mas, né, está na lei, então a gente vai abrir da forma que está e depois a gente vai tentar corrigir com o Poder Legislativo. No limite, dependendo do entendimento do Poder Judiciário, principalmente, não cumprir a lei pode incorrer até em responsabilização do prefeito. Claro, perfeito. Não é isso que a gente quer. A gente vai buscou o socorro judicial para tentar demonstrar para eles que essa lei está equivocada, que a gente não poderia cumprir da forma que está. Mas se o judiciário entender que temos que cumprir da forma que está, a gente vai cumprir da forma que está. Não tem problema. Luciano, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o seu público e fico sempre à disposição.